Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos continuar os nossos estudos sobre raiz quadrada. E eu trago para vocês aqui hoje a raiz quadrada realizada por decomposição em fatores primos. Então, antes de mais nada, vamos pensar assim: o que é uma decomposição em fatores primos? É uma decomposição onde os elementos são compostos por quadrados perfeitos. E o que seria ser quadrado perfeito? Nós teríamos lá elementos que, multiplicados por ele mesmo, dê um certo número. Então eu uso o mesmo fator, e por usar o mesmo fator, eu obtenho então que aquele número é um quadrado perfeito. Então, no caso, a condição para que a raiz quadrada seja realizada, ou seja, a definição, seria que tem que existir um quadrado perfeito, que esse quadrado perfeito é feito por fatores primos, e os expoentes desses fatores sejam números pares. Então, trago aqui para vocês um exemplo. Eu quero extrair a raiz quadrada do número 36. Então, eu tenho que fazer uma decomposição em fatores primos. Então, decompor em fatores primos é colocar o número e ir dividindo ele pelos números da tabuada, os números que eu conheço. Então, pego lá os números inteiros. Por exemplo, 2. Por que eu sei que 2 dá para dividir para o 36? Pelo critério de divisibilidade. Porque 2 é um número que divide todos os números pares. Então, como 36 é um número par, eu posso dividir por 2. Esse tipo de análise nós temos no canal, aulas para vocês com os critérios de divisibilidade. Seria bom para quem não lembra, ou não sabe, ou quer aprender, quer melhorar o seu conhecimento, dá uma parada no vídeo. Vai lá na aula de critérios de divisibilidade e veja quais são os números que eu consigo dividir para que eu entenda o que vem a ser esses fatores primos. E, logicamente, em especial, um quadrado perfeito. Então, dividindo por 2, 36 dividido por 2 dá 18. Olha lá, eu preciso conhecer tabuada, eu preciso saber fazer continha de divisão. Se eu não souber, é lógico que eu vou ter dificuldade em decompor fatores primos. E, logicamente, também em tirar a raiz quadrada. Então, quer dizer, não é que eu não sei raiz quadrada, é que eu não sei as coisas, o conhecimento, aquilo que eu deveria de trazer comigo para aplicar aqui na extração da raiz quadrada. Então, dividindo por 2 vai dar 18. 18 está na tabuada do 2, é um número divisível por 2, ele é um número par, então eu divido por 2 e ele vai dar 9. Quando eu chego no 9, eu já sei, 9 é um número ímpar. Então, se ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Eu passo para o próximo número da sequência, seria quem? O 3. E eu começo dividindo por 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Isso é decompor em fatores primos. E lembre-se, fatores primos vêm de números primos que estão multiplicados entre si. Logo, eu também tenho que conhecer o que são números primos para poder usar o critério de divisibilidade de forma correta. Sendo assim, eu obtive então a decomposição do 36. De que maneira? Quantos números 2 eu tenho aqui? 2 números. Por isso eu escrevo que o 36 é 2 ao quadrado. Quantos números 3 eu tenho aqui? Eu tenho 2 números 3, então eu coloco 3 e eu 3 ao quadrado. Por isso esse produto dá como resultado o número 36. Então, o que aconteceu? Eu tive expoentes pares. Olha a condição para que eu possa extrair uma raiz quadrada por decomposição em fatores primos, sendo eles quadrado perfeito. Então, o número ele é quadrado perfeito quando ele tem expoentes pares.
Logo, 36 é quadrado perfeito. Isso vem da geometria, pessoal. Pensem num quadrado, embora a gente ainda não teve aula de geometria no canal, e muito em breve vamos ter, mas pensem num número quadrado, né? Então, esse raciocínio lógico que a gente adquire, ele tem uma lógica que vem da geometria. Um número, ele é quadrado perfeito. Dá para provar isso aqui também através da geometria. Bom, então se ele tem expoentes pares, que é a condição para que eu consiga extrair essa raiz quadrada, eu digo que 36 é um quadrado perfeito. Então, se ele é um quadrado perfeito, eu posso dizer que a raiz quadrada do número 36 é a mesma coisa que o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado, que é a decomposição do 36. Daí, o que acontece? Eu posso usar também as propriedades da radiciação, que também tem aula no canal explicando para vocês, desde que a gente começou a estudar o conjunto dos números naturais. E aí eu posso simplificar o expoente do radicando com o índice da raiz. Então, nesse caso aqui, eu pude simplificar, ou seja, dividir por 2. Esse 2 e esse 2 que tem aqui imaginário, né? Porque lembrem-se, quando não tem nada escrito, é porque a raiz é quadrada, é 2, o índice é 2. E ao dividir eu obtenho 1. Então passa a extrair esse número da raiz, ele sai para fora, e aí eu obtenho 2 elevado a 1. O mesmo acontece com 3 ao quadrado. Eu simplifico esse 2 com esse 2. E esse 3 também sai para fora, como 3 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 é 1. 2 elevado a 1, olha a potenciação, é 2. 3 elevado a 1 é 3. 2 vezes 3 é 6. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6. Qual é a explicação que nós tivemos quando nós começamos a estudar a raiz quadrada? Pois 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Olha aí o quadrado perfeito, né? O fator se repete igualmente, de que forma? 2 vezes, porque o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a minha base, ok? Eu vou dar outro exemplo para vocês, para poder a gente ver essa diferenciação quando o expoente não é par. O que acontece? Então, pessoal, o exemplo que eu quero deixar para vocês é esse, olha. Extraiam a raiz quadrada de 288. Se a ordem é, decomponha em fatores primos, conforme nós estamos vendo esse novo critério de extração da raiz, então vamos extrair. Ele é um número par, eu divido por 2, ele vai dar 144. O 144 ainda é um número par, então eu também divido por 2 e vai dar 72. O 72 é um número par, eu divido por 2, 36. O 36 eu divido por 2, 18. O 18 ainda dá por 2, 9. O 9 não dá, mas por 2, 3. Então, vai dar 3. 3 dividido por 3, 1. Então, aí eu vou montar, né, o meu produto, a minha forma do que eu encontrei dessa fatoração. Então, o que acontece aqui? Ó, 288, ele é 2 à quinta. Por quê? Porque eu tenho 5 números 2 aqui. Então, 2 à quinta. E o 3 ao quadrado, vezes o 3 ao quadrado. Ok. Acontece que, para poder eu extrair a raiz quadrada através da decomposição, os expoentes dessa decomposição em fatores primos precisam ser números pares, conforme está aqui a condição. Se precisam ser números pares, então já furou aqui. Porque exatamente neste ponto eu tenho 2 à quinta e 5 é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, então não dá para extrair raiz quadrada de 288 pela decomposição em fatores primos. Aí vem aquele problema.
Aquelas formas de extração de raiz que nós aprendemos nos últimos 2 domingos com uma casa decimal, 2 casas decimais, são então para esse tipo de números. Logo, eu tenho que saber fazer a raiz quadrada através daquele processo ou de outro processo que já tem no canal e que nós vamos ver nas próximas aulas também. Eu vou reprisar para vocês essa aula que já está gravada há um bom tempo sobre extração da raiz quadrada de qualquer número. Mas, voltando, se não dá, então o que acontece? Eu entendo que o 288 não é um quadrado perfeito. Se ele não é um quadrado perfeito, o resultado dessa raiz não é um número inteiro. O que é número inteiro? São os números positivos e negativos. Neste caso, a gente exclui o negativo porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada. E a raiz quadrada sempre vai ser um resultado positivo, porque não tem como elevar um elemento ao quadrado e obter um resultado negativo. Por isso, eu concluo aqui, ele não é um número inteiro, ele não é um número natural, porque a parte positiva dos números inteiros são os números naturais. Então eu também poderia dizer assim, não é um número natural. Portanto, esse número ele é irracional. Por quê? Porque ele apresenta números decimais depois da vírgula e ainda por cima não periódicos. Então, se vocês quiserem, façam um teste. Extraiam essa raiz quadrada através dos critérios vistos na aula anterior. E aí vocês vão ter a resposta de que número irracional é esse. Aqui eu não vou perder tempo porque a nossa proposta é calcular a raiz quadrada através da decomposição. Então é mostrar para vocês que existem alguns números que não é possível fazer isso. Então quer dizer, eu vou sempre usar a decomposição? Não, não, porque existem casos que não é possível, ok? Vou passar exercício e na quarta-feira nós iremos corrigir. Então o exercício é o seguinte, calcule a raiz quadrada de 324 usando a decomposição em fatores primos. Então, vejam, o exercício ele já determina qual é a maneira que eu tenho que resolver. Então, vale resolver pelos outros critérios? Não. Para esse exercício, não. Porque ele falou, façam pela decomposição em fatores primos. Eu vou bater na calculadora. Ok, mas não é o critério que o exercício pediu. E na quarta-feira nós iremos corrigir. Aguardo vocês e obrigada pela companhia de vocês. Até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.